Sou o Carlos Pereira Gusso, 61 anos, nascido em Curitiba, Paraná, e passei a minha vida inteira dentro de Curitiba, profissionalmente e com meus pais, sempre em Curitiba. Minha profissão, sou treinador autônomo de cavalo de corridas, e é uma profissão que eu venho de família. Minha família já, meu bisavô, quando veio da Itália, já criava ovelha e cavalos de corrida lá na Itália. E quando vieram para Curitiba, acabaram parando lá na Novo Mundo, que é na rua Pedro Gusso, que é hoje, onde era o Aras, onde criavam os cavalos lá do meu bisavô. Depois ficando com meu avô, que é o Pedro Gusso, que pegou o nome da rua. Então ficou marcado, e meu avô na época foi muito conhecido como criador de cavalos. E passou a vida inteira, e isso ele foi passando para os filhos. Tinha 11 filhos, que eram bastante. E então aí desses filhos dos homens, muitos viraram jockeys, outros treinadores, outros ferreiros, tinha de tudo na família lá, né? Então era tudo feito num Aras que era na rua Pedro Gusso. Então dali começou, aí meu bisavô já foi treinador de cavalos, criador e treinador. Passou isso para os filhos. Aí tem meu pai, tem os primos dele, irmãos, que também seguiram carreira em São Paulo, Rio de Janeiro, e ficaram conhecidos no Brasil inteiro. Então a minha família é uma família muito tradicional. E isso até honra muito a gente, porque para quem gosta de cavalo sabe que lidar com cavalo não é fácil, cavalo de corrida, mas é uma profissão muito prazerosa, que quem gosta sabe o que é o prazer de uma vitória, ou você ganhar uma prova de grupo 1, um grande prêmio qualquer, ou uma vitória simples até, anima muito. Então isso aí vale muito a pena, porque dá um ânimo, e a família toda acompanhando é muito gostoso. E meus avós, como eu já falei, Pedro Gusso e Ângela Gusso, esses que ficaram da rua Pedro Gusso. E materno seria Manuel Pereira, que morava no Rio de Janeiro. Minha mãe é mineira, mas foi criada no Rio. E Ângela Gusso, e Ângela Pereira. E de infância, assim, que eu lembre, eu passei a vida inteira sempre dentro do Jockey Club. Porque meu pai já treinava na época, e quando eu nasci em 55, o Jockey Club era lá no Prado Velho, no Guabirutuba, onde é a PUC hoje. Então eu nasci lá, e nasci em março, em dezembro foi para o Tarumã, o jockey foi para o Tarumã. E lá começou, e eu passei a vida desde a infância, tudo. Nos primeiros anos eu morei dentro do Jockey Club, tinha uma casa destinada aos profissionais, e nós ficamos instalados lá por acho que uns 3, 4 anos. E fui passando, brincava lá dentro, passava perto dos cavalos, e fui levando, estudando também, tempo do colégio primário e ginásio. E depois vim morar no alto da Rua 15, na rua Frei Orlando, e com meus pais. E passei a maioria da minha vida morando na rua Frei Orlando. Fiz o primário no colégio Nossa Senhora de Fátima, ginásio também. Depois indo para o colégio Bardal, antigo Bardal, fiz lá, fiz faculdade de Ciências Contábeis, passei no vestibular de Engenharia Civil também, mas só não segui carreira. Passei lá em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, mas fiquei só um ano lá e não voltei, porque eu já estava acostumado a mexer com os cavalos e preferi os cavalos do que a Engenharia Civil. Mas não me arrependo, eu acho que foi uma troca muito boa, e mexer com cavalo é muito prazeroso, como eu falei. Então não tem porquê eu ficar na engenharia civil, sendo que minha família é totalmente ligada com cavalos. Aí no curso superior eu fiz na FAI, na Católica, fiquei lá em Ciências Contábeis, fiquei lá 4 anos, e quando terminei a faculdade, segui direto com os cavalos, até hoje. Então são de 69 até agora, são muito tempo, né? De 69 a 2016, é uma vida. Mas eu não me arrependo, acho que estou bem, valeu a pena seguir essa parte. A faculdade era difícil porque normalmente
Eu tinha que trabalhar, aquele tempo para trabalhar cavalos, a gente acordava às 5 horas, começava às 5h30, então antigamente era muito difícil, porque era muito cedo. E eu estudava durante o dia inteiro, trabalhava durante o dia inteiro e estudava à noite. Então chegava em casa às 11, perto da meia-noite, e no outro dia tinha que acordar às 5, então ficava muito difícil. Mas sobrevivemos e estamos aqui. Eu acho que foi uma boa luta, então valeu a pena. Então, profissionalmente, eu entrei lá como... No começo acompanhei meu pai o tempo todo, como eu falei. Daí, em 69, eu me registrei, na época, com o meu irmão, que já estava trabalhando, ele é 9 anos mais velho que eu, Elídio Pereira Gusso. E eu ficava ajudando ele e, por outro lado, aprendendo também. Fazia as coisas pequenas, mais básicas, mais leves, e fui aprendendo com ele. Em 76, eu tirei a matrícula de treinador. E aí comecei a treinar. E logo, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa de muita sorte e habilidade com os cavalos. Muitos proprietários começaram a vir trazer os cavalos para mim cuidar. E eu fui durante 15 anos líder de estatísticas aqui em Curitiba. Então isso é uma coisa muito difícil de ser conseguida. E era na época que era o auge. Hoje em dia o turf está mais fraco, mas na época de década de 80 e 90, aquilo ali bombava muito. Então, para você ganhar 15 estatísticas naquela época, era uma luta muito grande. E muito prazeroso também, porque dava muito nome, tinha muita... A imprensa falava muito, hoje a imprensa quase não comenta nada, o turf até é uma pena, porque antigamente todo o estado do Paraná tinha uma página inteira sobre o turf no Tarumã, São Paulo eram 2 páginas na Folha de São Paulo, então hoje em dia infelizmente não tem mais. Mas foi uma época boa e profissionalmente eu me realizei, ganhei provas, as maiores provas daqui de Curitiba, a maior prova de Curitiba, o Grande Prêmio Paraná, eu já ganhei, provas de grupo 1 fora, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que são provas muito difíceis de ganhar, eu consegui chegar lá. E sempre é bom, e sempre a gente às vezes está nas rodas conversando e o pessoal comenta, aquele cavalo isso, aquele cavalo aquilo. Então a gente repassa, volta no passado e tem coisas que para nós foram muito bons. Eu acho que valeu a pena na minha vida. Minha profissão é uma profissão... É difícil porque a experiência, nesse caso, mata muito. Mas como eu tinha o meu pai, Elídio Pierre Gusso, do meu lado, eu tinha 20 anos, então, e ele já com uma larga experiência por causa da família, eu fiquei muito ligado com ele, acompanhando. Ele sempre foi conhecido como uma lenda do turf. E era muito difícil acompanhar ele, porque ele sabia muito mais que eu. Então, para chegar... Eu acho que hoje, perto dele, eu acho que não dá para igualar ele, mas pelo menos perto, foi uma luta muito grande. Porque ele fazia coisas incríveis com os cavalos, assim, em parte de treinamento. Ou alinhar um casco, o alinhamento de um cavalo, isso aí ele tinha uma visão muito grande que acho que até hoje ninguém conseguiu, que eu não vi ninguém com o nível dele. Então, cavalos assim que às vezes eu ia comprar um animal para alguém, fazia um exame. Aí, para mim, eu achava o cavalo torto, que não ia conseguir correr. E ele conseguia, através do casco, o ferrageamento, mexia alguma coisa ali que acabava acertando e o cavalo agradecia e voltava, e corria e ganhava. Quer dizer, animais que estavam correndo não faziam nada, depois iam para a mão dele e ele com a experiência fazia um trabalho diferenciado. E o animal agradecia, ia lá e corria muito e ganhava uns páreos grandes aí. E ele ficou muito famoso, eu muito acompanhando, no começo não conseguia muito acompanhar ele, até pegar o embalo, acho que levou uns 10 anos mais ou menos. Melhorei e consegui, lógico, a experiência de hoje, já estou mais perto dele. Mas eu acho que isso aí traz muito cavalo, assim, os proprietários antigos que conhecem minha família, que conhecem tudo desde que eu comecei. Estou com o cavalo deles até hoje, tem proprietário meu de cavalo de corrida que tem comigo ali desde que eu comecei, desde 69. Tem dois proprietários. Então é difícil você ficar com alguém ao teu lado durante quase 50 anos, né? Então pesa muito. Mas é muito prazeroso. Hoje eu estou na época forte do jockey, eu cuidava na média de 80, 90 cavalos por mês.
E hoje, vamos dizer, na época forte lá, eu cheguei a cuidar, acho que foi em 92, se não me engano. Eu cheguei a 124 cavalos só comigo na época, então eu tocava uma indústria monstruosa, então era muito difícil de tocar tudo, porque era muita impressão, eram muitos empregados e cavalo doente e problema para arrumar. Foi uma correria muito grande, mas eu estava novo ainda, então dava para acompanhar bem. Mas era uma máquina que hoje a gente até comenta com o pessoal nem acredita que acontecia isso naquele tempo. Nós tínhamos alojado no Jockey Clube do Paraná ali cerca de 1.100 cavalos alojados aqui em Curitiba, né? São Paulo tinha 4.000 cavalos dentro do jockey. Então, para você conseguir ganhar um páreo entre todos esses aí era muito difícil. Mas foi uma época boa, aí, a década de 80 e 90. Hoje, infelizmente, o jockey está numa fase muito difícil, atravessou uma fase de política ali muito grande e fez muito mal ao turf. O turf foi muito degradado aqui em Curitiba. Agora, teve eleição há pouco tempo, ganhou o Paulo Pelanda, que estamos lutando, ajudando ele e ele ajudando a gente também, com a sua experiência, para fazer o turf voltar a ficar grande. Mas eu acho que vai voltar. Estão lutando muito para arrumar e eu acho que vai dar certo. Então, eu acho que o Paulo Pelanda foi o que apareceu de melhor no turf ultimamente. A minha vida de esportiva, recreativa, que eu faço assim, fora do jockey, eu sempre fui muito ligado ao futebol. Então, eu comecei, quando eu tinha 10, 11 anos, eu já jogava bola. E fui parar no Banco do Brasil, a ABB, ali no Vitor do Amaral. Então eu fiquei lá durante uns 5, 6 anos, mais ou menos, jogando com a piazada, né? E era o que eu mais gostava, que também não tinha muita coisa para fazer, naquela época não tinha shopping, não tinha nada, então era muito difícil de arrumar alguma coisa. Então eu jogava futebol, fiquei lá uns 6, 7 anos, depois o técnico, o professor Miro, que cuidava da piazada lá, foi para o Curitiba, até queria me levar, mas acabou não dando certo. E então acabei não quis seguir carreira de jogador. Mas o mais em passeios, sempre gostei, sempre fui ligado, sempre gostei muito de tênis, coisas assim. Mas o mais ligado comigo foi futebol, sempre gostei de assistir, ver jogos importantes, coisas assim eu gosto. Mas futebol eu joguei dos 10 até os 60, parei agora há pouco tempo, que tive um problema de joelho, então eu tive que parar. E passeios, assim, política eu não me envolvo muito, porque nunca gostei muito de política, inclusive nem dentro do jockey, nem a de fora, ainda mais hoje em dia até piorou a política de fora, né, infelizmente. Mas eu acho que a política aprende, tem horas que ensino e tem horas que a gente dá vontade de sair correndo de perto, então não gosto muito disso. E minha família, eu tenho esposa, Regina Maragusso, tenho 2 filhas, a Lília Angusso e a Mariana, netos ainda não tenho, bisnetos também não. Então nós estamos lutando aí seguindo na vida para ver se conseguimos levantar o turf paranaense, que sempre foi tradicional, sempre foi muito forte, assim, em matéria de criação. Os profissionais paranaenses também sempre se destacaram muito, São Paulo, Rio, ou até fora do Brasil, jockeys famosos que saíram daqui, né? Aqui teve 2 jockeys que se destacaram muito na época, Luiz Rigoni e Antônio Bolino, que foram 2 crias do meu pai, que começaram com ele como piazinho, um piazão de 13, 14 anos, e foram Luiz Rigoni, que foi considerado uma lenda como jockey, e Antônio Bolino, conhecido como Homem de Gelo, que foram os 2 destaques do meu pai. Mas ele sempre também sempre pegou garotos para virar jockey, ensinando os ensinamentos dele, que também meu pai também foi jockey. E muita paciência, né? Então, com esses guris que tinha que ter. E ele sempre foi famoso em construir jockeys, que é uma coisa muito difícil, é uma profissão perigosa, que se cair em cima de um cavalo, às vezes, não, caiu em cima de um cavalo, caiu ali, não se machuca. Um cavalo atinge 60 km por hora,
o que é muito, não parece muito, mas se você abrir a porta do carro a 60 km por hora, você não pula de jeito nenhum, né? Então, caindo de um cavalo desse, já teve gente que morreu, que se quebra. Então, tem que ser, e às vezes cai também, depois fica com medo, não volta mais. Participei também da Associação dos Profissionais de Turf, de Curitiba, no Paraná, que sempre foi, hoje em dia está extinta, mas sempre foi muito forte, ajudava na parte dos cavalariços, dos jockeys e dos treinadores, acompanhava tudo com papelado, com INSS, tudo em dia certinho para funcionar. E eu fui tesoureiro muito tempo da associação. Nós tínhamos na época perto de 300 cavalariços registrados da década de 80, 90. E era um serviço muito grande, mas era muito protegido ali a associação. A parte médica, dentista, tudo tinha dentro do jockey tinha. Então funcionava muito bem. Tinha o presidente Silvio Batista Piotto, na época que eu fiquei. Peguei Márcio Gusso, que era meu primo, também foi presidente. E era uma associação muito forte e muito procurada por pessoas assim vamos dizer, não eram crianças, você pegava garotos ali de 14 anos na época, que começavam, que podia registrar antigamente, que a lei deixava. Você pegava um garoto de 14 anos, ele chegava no jockey ali, novo, morador de perto, e começavam a trabalhar no jockey e ficavam acompanhando. Você registrava eles com 13, 14 anos, você registrava com 14, e eles ficavam trabalhando diretamente, aprendendo uma profissão. Isso aí até faz muita falta hoje, porque você não consegue fazer um profissional com 18 anos, já está tarde. E esses garotos, eles recebiam um salário lá mensal, levavam para casa, ajudavam na família, com o pai, com a mãe, para o sustento deles. E normalmente eram garotos mais pobres um pouco, e aprendiam a profissão. E esses garotos, depois iam ficando mais velhos, e iam aprendendo a lição de vida, de ganhar um dinheiro, de sobreviver. Então era uma coisa muito interessante, porque eles aprendiam a trabalhar com o dinheiro, davam valor para o dinheiro. E com 14 anos. E esses garotos, tem muitos deles que estão lá em São Paulo hoje destacados como profissional. Tem garotos que começaram comigo que estão nos Estados Unidos. Então era muito bom isso. E quando aí teve acho que em 92, se não me engano, teve uma lei trabalhista que infelizmente proibiu esses garotos de trabalhar somente após os 18 anos. Então, eu lembro que tinha mais ou menos uns 300 cavalariços e tivemos que mandar mais uns 50% embora, uns 150. Foi um problema muito grande que causou, porque faltou empregados daí, que ficaram faltando. E eu acho que é uma coisa até que hoje tinha que ser revista no Brasil. Porque hoje em dia é muito difícil um garoto que se diz adulto, ele teria que já chegar nos 18 sabendo trabalhar, sabendo ter um pique para ser um profissional. E com 18 anos eu acho que fica muito tarde. Até os 18 anos sem fazer nada, vai começar quando? Eu acho que devia ter uma lei que voltasse para trás e conseguisse registrar mais cedo. Com 18 anos eu acho que é muito tarde e não vai dar tempo de ser um profissional. Vai ser uma pessoa sem pique. Eu acho que deve ser mais. Quanto mais cedo começar, melhor. Não digo um trabalho assim muito pesado, mas um trabalho leve. Qualquer garoto de 14, 15 anos hoje está muito mais evoluído do que um garoto lá de 30, 40 anos atrás. E você vai se tornar um profissional, um jockey, um treinador, alguma coisa assim. Então tem que pensar muito nisso de registro de cavalariço. É só dar uma pensada que agora me embola. Deixa eu ver outra coisa que dá para te falar aqui. É que não tem muita coisa lá, é mais básico assim, né? Mas se o senhor achar que tem que terminar, você pode terminar.
Não, vamos achar alguma coisa. Tem mais coisa lá que na hora escapa de cabeça, assim, né? Poxa. Quanto tempo já foi? Acho que é meia hora. Vamos falar mais, vamos arrumar mais coisas aqui, deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver. Poxa. Tum, 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 tum. Caramba. É que esse cara daí, você tá sozinho e vem um monte de coisa na cabeça. Tum. Essa parte que eu já peguei quase tudo. Pam. Vamos. O que podia falar dela agora? Dá pra falar do meu irmão mais um pedaço aí. Pegou bem no meio do meu irmão. Meu irmão trabalhava aqui também. Dá pra fazer um esquema com ele, quero ver. Dá pra fazer. Em 1969, quando eu entrei, eu fiquei acompanhando o meu irmão que estava começando. E em 74 ele foi convidado pelo Aras Rosa do Sul, do Matias Maquelini, para treinar os cavalos deles do Aras Rosa do Sul em São Paulo.